É, e aí a gente se organizou aqui, aí basicamente eu vou começar falando sobre os cálculos petrofísicos básicos, aí depois vem o Viseu falando sobre os atributos sísmicos, e por fim o Mário vem com um assunto de interpolação de dados geoespaciais. Aí deixa eu abrir meu script aqui. Aí hoje de manhã também a gente já compartilhou com vocês todos os materiais do dia 2, então você já tem acesso na pasta do Drive também. Vou dar um zoom aqui que pediram. Tá bom assim? Dá pra ver de boa? Então, basicamente, começando aqui, o objetivo de tentar mostrar aqui é mostrar algumas ferramentas do Python que a gente pode trabalhar com poço, mostrar algumas abordagens que a gente pode fazer no cálculo de petrofísicos. E aqui no início eu mostro basicamente um sumário das atividades que a gente vai fazer hoje durante esse notebook. Que além de ler um arquivo LAIS, nós vamos estar visualizando alguns perfis, calculando o volume de argila, calculando a porosidade. Aí a gente faz uma visualização final dos perfis e salva os perfis calculados num arquivo LAIS, né, para caso queira ser importado em outro lugar, um outro software qualquer. Aí, o primeiro passo, como foi visto no dia 1, é importar as bibliotecas. Nesse caso aqui, eu vou estar importando inicialmente a do NumPy, a do Matplotlib, que a gente viu no dia 1, e durante o script eu vou estar importando algumas outras necessárias. Aí, vou rodar aqui. Aí, primeiro de tudo, é preciso, para a gente trabalhar com dados de poço, né, a gente geralmente tem um arquivo LAIS. Tem outros formatos de arquivo, mas aqui basicamente eu vou estar mostrando só como importar um arquivo LAIS, né? Mas tem bibliotecas do Python que você consegue importar arquivos DLIS, por exemplo, que seria outro tipo de formato para dados de poços, né? Aqui, basicamente, a gente vai trabalhar com um arquivo no formato LAIS e LAIS 2.0, que seria a versão 2.0 do LAIS, né? Aí, para importar esse tipo de arquivo, a gente vai trabalhar com uma biblioteca de código aberto do Python, que é chamada LAIS.io, eu não sei bem como que pronuncia, mas é basicamente LAIS, do arquivo LAIS, e o I.O. vem de input e output, né? É comum você ter essa nomenclatura. O Viseu, depois, quando for falar um pouquinho de arquivos segue Y, né, que é de sísmica, e a biblioteca vai ser segue.io, enfim. Aí aqui eu fiz uma introduçãozinha da biblioteca de código aberto. Aí o código-fonte pode ser acessado nessa parte aqui do GitHub, né? GitHub é um site para você poder postar seus códigos e tal. E a documentação, como que a gente vinha falando no dia 1, toda a biblioteca do Python acompanha com a documentação, explicando mais ou menos quais funções que ela consegue executar, né? E a documentação completa pode ser vista nesse site também. Aí, como essa biblioteca LAIS.io não faz parte do Colab inicialmente, a gente precisa instalar ela antes. Isso é um comando de instalação para a gente poder ter acesso a ela dentro da plataforma do Colab, né, que é a plataforma que a gente está usando aqui. Aí, rodando, ele vai baixar, vai procurar essa biblioteca e vai baixar para a gente, e em seguida a gente pode importar ela para o nosso ambiente, né, de desenvolvimento aqui do Colab. Aí, para a gente importar
os dados, o arquivo em si, que seria esse dp1.lys aqui, que eu vou mostrar depois onde que tem, basicamente a gente precisa trazer esse arquivo para o nosso Colab, né? Aqui nessa parte lateral, nesse menu lateral do Colab, a gente vê os arquivos que tem disponíveis. Basicamente, num Colab inicialmente não tem nenhum arquivo disponível, só esses arquivos de exemplos aqui que o próprio Google cria automaticamente. Então, nesse comando aqui, eu estou criando um diretório com o nome dados. Um diretório é uma pasta. Estou criando uma pasta dentro desse emit que eu vou criar uma pasta com o nome dados. E com esse comando aqui, eu pego o arquivo lys que está como se fala, disponível nesse link aqui, né? Que é um link de compartilhamento do Drive nosso, que a gente compartilhou pelo Drive, está público, tanto que se eu clicar aqui, ele vai baixar o arquivo, ele baixou aqui, mas aí com esse código a gente pega esse link, pega esse arquivo que está disponível nesse link e copia ele para o diretório dados e o nome do arquivo, né, que seria dp1.lys. Aí se eu executar aqui, ele rodou e importou. Aqui agora a gente pode ver que foi criada a pasta dados, como foi pedido inicialmente. Fazendo um diretório, fazendo a pasta, e dentro da pasta dados ele baixou esse dp1.lys. Aí, da onde vem esse dp1.lys? Né? Esse lys é um lys público, que a gente, como a gente está trabalhando aqui no minicurso, a gente teve que disponibilizar um dado público. É um post, se eu não me engano, lá do Canadá. Se a gente abrir aqui o lys, num bloco de notas mesmo, aí vai ter informações e, basicamente, a parte inicial a gente quer ver essas informações dentro do Python, né? Não precisando abrir ele externamente. E o que a gente fez até agora é preparar para isso acontecer, né? Aí aqui eu mostro uma figura de como deveria estar, né? Que nem eu mostrei aqui. E, de fato, aqui que a gente importa o nosso arquivo, o nosso lys, né? Nossos dados de poço, com a função da biblioteca lys.au, que é a função read. E se eu só rodar se eu só rodar o código, a primeira coisa a pensar, a gente queria saber como que a gente pode visualizar esse arquivo lá que foi importado. Aí a primeira coisa que vem à minha cabeça para explicação é, vamos printar na tela o que seria essa variável aqui que a gente chamou, né, que a gente está importando o lys. Só que se a gente printar, basicamente ele não mostra nada, ele só mostra que é um objeto, está guardado nesse endereço de memória aqui, e é um objeto de tipo lys file, um arquivo lys. Então, aí a segunda parte do nosso script seria tentar mostrar para vocês como que a biblioteca funciona e como que a gente poderia acessar os dados contidos no nosso arquivo lys usando essa biblioteca. Que aí depois, posteriormente, a gente vai usar esses dados para plotar em perfis, etc. Então, falando aqui um pouquinho, que depois que a gente leu o nosso arquivo com a função read, a gente pode consultar as seções do arquivo pela função sections. O que seria isso? Aí aqui eu tento demonstrar que, consultando aqui, o nosso arquivo lido está na variável well, né, que foi determinada aqui. E se eu consultar usando a função section, se eu consultar na nossa variável, a gente pode visualizar as seções que contém o nosso arquivo lys. Se eu rodar aqui essa célula, a gente vai ver o primeiro print, né, que seria as seções do arquivo lys. A gente vê que ele retorna um dicionário, né, uma espécie de dicionário com todas as seções do lys. Só printar um só para não ficar confuso.
E eu esqueci de falar também, mas esses arquivos já estão todos disponibilizados com vocês. Se vocês quiserem ir testando, conseguindo rodar durante a explicação, vocês podem testar e podem eventualmente perguntar, falando no chat aí, ou abrindo o microfone, tirando qualquer dúvida que venha aparecer. Mas a ideia aqui, que eu vou dar de novo, é mostrar como que a gente consulta essas informações dentro do arquivo LAS. E vindo pela função sections, a gente pode perceber que ela retorna uma estrutura de dicionário, que foi o nosso último item da aula do dia 1, né? A gente falou um pouquinho de dicionário lá, quando teve aquela parte de juro composto, investimento, aquele exemplinho que o Viseu deu, um dos últimos itens. Basicamente, a estrutura de dicionário tem como objetivo, você tem uma estrutura de chaves e valores, né? Cada valor dentro do dicionário, você pode dar um nome a isso, que seria a sua chave. Aqui, basicamente, a gente está consultando as seções dentro do arquivo LAS, que aí seria a seção da versão e teria todo o seu conteúdo aqui. Aí depois vinha a seção do poço, propriamente dito, e teria, que ele está aqui em uma linha só, né? Mas teria todos os dados disponíveis na seção do poço, depois teria a seção das curvas, e do dado em si, enfim. Aí é que eu dei algumas outras opções de como você pode visualizar isso. Como ele é um dicionário, você pode consultar só as chaves deles, que seria tipo o que está disponível dentro do dicionário. Aí se eu usando a função print para printar as chaves dentro do meu dicionário, que seria essa parte aqui, eu uso a função keys, que eu quero ver só as chaves. Aí as chaves disponíveis seria da versão, do poço, das curvas, dos parâmetros e outras, que ele nomeia aqui outras. Aí, se eu quero ainda mais ver uma chave específica, né? Aqui eu estou vendo todas as chaves disponíveis. Se eu quiser ver uma chave específica, aqui eu, por exemplo, usei como um exemplo a da versão, eu posso printar só usando esse comando aqui, né? Imprimindo com esse comando. Se eu rodar de novo aqui, a gente começa a ver um início do que seria o arquivo LAS, né, que está disponível para a gente. Eu usei aqui o exemplo da versão, mas se eu quisesse ver as informações contidas na seção do poço em si, aí teria as outras informações aqui, por exemplo, da curva. Aí isso aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que essa estrutura que retorna aqui, o el.sections, que é as seções do poço, é um dicionário. Tanto que se eu usar aquela função que a gente viu no dia 1 type, o el.sections, ele imprimir. Ele informa para a gente aqui que é uma classe do Python tipo dict, que quer dizer dicionário. Então, a gente pode consultar qualquer coisa dentro dela da forma que a gente consulta um dicionário qualquer, como foi falado na primeira aula. E avançando um pouquinho mais aqui, como que a gente não sabia qual assunto que a gente ia tratar e tal, aqui eu tentei explicar um pouquinho da função do que seria o formato LAS, né? O que seria o padrão do formato LAS. O formato LAS foi criado pela sociedade aqui, lá do Canadá, e ele é dividido em certas seções, por padrão. Aí tem todas as seções que ele pode ser dividido aqui nessa tabela. A primeira seria a parte da versão do arquivo, depois do poço, depois da curva, os parâmetros, outros, e depois o dado em si, né, o dado da curva em si. As seções que estão marcadas com asterisco aqui, é que elas são obrigatórias de ter no arquivo LAS. Todo arquivo LAS deve ter essas seções. E as seções parâmetros e outras é opcional. Aí eu deixei um link aqui também para um PDF, que seria a documentação do arquivo LAS, né? Seria o que vem dentro da seção da versão, o que vem dentro da seção do poço e etc.
Aí, se vocês tiverem mais interesse, pode consultar esse PDF, que é bem tranquilo até de entender. Aí seria da documentação do LAS 2.0, né, que a gente está trabalhando aqui. Tem a versão anterior, 1.2, se eu não me engano, e tem agora o LAS 3, se eu não me engano. Aí eu não sei basicamente como funciona, mas o LAS 3 vem muita coisa nova, é um pouco diferente, né? Aí o próximo passo seria, eu estou explicando aqui como que a gente consegue acessar um conteúdo de uma sessão. A gente viu que o arquivo LAS é dividido em várias sessões e eu posso ver o conteúdo de cada sessão por meio de dicionário, né? Que retorna para a gente ao dicionário. Se a gente consultar uma chave que a gente quer da sessão, a gente consulta todo o conteúdo que tem ali. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar, sei lá, o valor aqui que ele informa como que seria o ponto de not a number, por exemplo. Aí, se eu quiser pegar esse valor aqui, como que a gente pode fazer isso? Aí aqui ele mostra basicamente como consultar cada item de uma sessão. Isso aqui é uma imagem que foi tirada lá da documentação da biblioteca. E aqui você tem as sessões padrões do LAS, que são aquelas mesmas que estão aqui. E aqui, aí, na segunda coluna, ele mostra que tipo, quando você lê essas sessões, o que ele retorna, né? Qual tipo do Python ele retorna. Aqui é um tipo especial da biblioteca, que seria a string que a gente viu, né? São caracteres, são textos, e o dado em si retorna como um array do NumPy. Esses itens especiais aqui da biblioteca, isso aqui você pode entender como listas, né? Sections, items aqui são listas. E aqui seria a função da biblioteca que a gente faz para ler essas sessões. Aí aqui, a seguir, eu tento mostrar como eu posso consultar cada sessão, né? Que, consultando essa tabela, a gente estava acessando basicamente dessa forma, né? O nosso LAS file, que no nosso caso é aquele well, né? Que a gente, foi o resultado quando a gente usou a função read da biblioteca, e a gente estava acessando a função sections, e dentro da section a gente estava acessando uma chave, né? Aí qual que seria a chave do interesse, podendo ter essas opções aqui. Mas tem outro tipo de consultar cada sessão dessa, que seria diretamente o nosso LAS file, que aqui para a gente é o well, e a sessão que a gente quer, e tudo em minúsculo, né? Aí é que eu printo todas as sessões importantes do arquivo LAS e dá para perceber que ele retorna basicamente a estrutura do LAS que a gente tinha normalmente, né, no início, quando eu abri, por exemplo, no bloco de notas. E aqui tem cada sessão, né? Que a primeira seria da versão do poço, das curvas disponíveis que tem nesse arquivo LAS, e também do dado em si. Aí, como aqui vale a pena destacar um detalhe. Como aqui ele fala que a seção do dado, que tem essa abreviação aqui, TUA, ele é um array do NumPy. Quando você imprime na tela essa seção que eu estou fazendo aqui, nesse comando aqui, ele vem naquela estrutura que a gente tinha visto no primeiro dia, né, de matrizes, e isso aqui que seria o array do NumPy, né? Só que como tem várias dimensões, aí ele vira uma matriz. Mas aqui basicamente você teria as informações de cada curva, que está descrito aqui. Aí está acessando cada conteúdo de uma sessão. Aí agora a gente quer acessar cada conteúdo da curva, né? Por exemplo, os mnemônicos da curva que a gente tem disponíveis, por exemplo, os arquivos, os dados em si, com o objetivo de, no final, a gente podendo acessar esse tipo de coisa, a gente fazer um gráfico dos perfis disponíveis, né?
E aqui, isso é uma coisa legal, né, da biblioteca que a gente está utilizando aqui, da Lazy.io, é que essa biblioteca meio que estende essa estrutura que a gente está tentando demonstrar aqui para os mnemônicos. O que seria isso? A gente pode acessar cada curva a partir dos mnemônicos da curva. Por exemplo, aqui nesse exemplo do arquivo LAS que a gente está propondo aqui, a gente tem esse tipo de curva, né? E a gente pode visualizar os mnemônicos das curvas por aqui. Aí, como que eu faço para acessar esses valores aqui? Por exemplo, a unidade, a descrição, só que aqui no caso não tem descrição nenhuma, só a profundidade aqui, os dados em si, eu acesso por esses mnemônicos. Isso é uma coisa que eu achei, eu não conhecia essa biblioteca, tipo, eu fui conhecer propondo essa atividade, enfim. E aí foi uma coisa que eu achei interessante, né? Em vez de você ter aquela cadeia de consultar por dicionário, você acessa direto pela curva, como se fosse, pelo mnemônico, como se fosse uma função da biblioteca mesmo. Então aqui, basicamente, eu estou mostrando como que acessa cada item de uma seção, né? Aqui em específico a seção das curvas, e acesso pelo mnemônico. No caso aqui eu estou dando como exemplo a profundidade. Então eu estou acessando aqui, vem aquele last file, lá que a gente botou lá do início, ponto a nossa seção que a gente quer, que no caso seria das curvas, e um mnemônico da profundidade. Aqui é importante falar que o mnemônico é consultado sempre em letra maiúscula, né? Por mais que o mnemônico aqui não tivesse em letra maiúscula, quando você importa o arquivo pela biblioteca, ele transforma tudo em letra maiúscula. Então é bom, só funcionaria aqui se fosse letra maiúscula. Aí, por exemplo, se eu quiser consultar a unidade, aí eu boto ponto e a parte que o ponto e a unidade, né? Se quiser consultar o dado, ponto data. E assim por diante. Se eu, por exemplo, se eu abrir uma nova célula aqui, se eu quisesse consultar, deixa eu ver, por exemplo, o ROB, aí seria na mesma ideia, né? O last file, a seção das curvas, o mnemônico. Aí aqui, se eu quisesse pegar o valor do mnemônico em si, né? Aí eu posso printar o mnemônico, por exemplo. Aí ele diz que é ROB, a unidade, gramas por centímetro cúbico. Enfim, e isso eu estou demonstrando aqui para uma curva que seria o nosso interesse, né, para ser mostrado num gráfico a seguir. Mas, se eu, por exemplo, eu posso consultar cada linha do arquivo LAS aqui. Se eu quisesse, por exemplo, consultar a versão do arquivo LAS, eu posso ver, só que seria aqui na parte da versão, né? Aí tem que ver qual é o mnemônico. Rodrigão? Pode falar. Desculpa te interromper, eu estou com uma dúvida rapidinho aqui, que é o seguinte: eu observei nas células anteriores ali que tem um monte de NaN, né? Nan. Não sei se você chegou a comentar o que seriam essas coisas. Eu não comentei, não. Bom ponto. Deixa eu pensar aqui como que eu posso explicar. Na parte dos materiais extras do dia 1, tinha um item que explicava isso. Mas explicando aqui rapidamente, quando as curvas em si, elas não são totalmente amostradas no nosso intervalo de profundidade, né? Elas podem conter erros de ferramenta em si. Esses erros na questão do valor, quando o valor não é lido, ou, por exemplo, a ferramenta falha em si, esses erros geralmente são postos em algum valor específico. Aqui no caso desse LAS, ele é posto nesse valor aqui, né? Menos 999. Tem alguns casos que é menos 999,25, enfim, aí são outros tipos. Mas nesse caso aqui é nesse valor. Então, quando eu importo o nosso arquivo LAS
a biblioteca já faz automaticamente a função read lá, já faz automaticamente, ele já lê esse valor. Então, todas as curvas que ele encontrar esse valor aqui, proposto, ele vai substituir para o NaN, né? Que esse NaN seria o not a number do Python. Basicamente, isso o not a number não tem valor, né, no Python. É uma constante do NumPy que não tem valor. Isso é importante para a gente, porque quando a gente for plotar os perfis, ele vai te considerar essas partes que tem um NaN, né? Então, ele não vai plotar nada, ele vai só pular a parte da figura. Depois eu posso voltar a isso quando eu for falar, quando eu plotar os perfis. Mas é basicamente isso. Não sei se eu consegui responder, mas acho que é isso. Aí voltando. Beleza. Aí voltando, eu queria consultar a versão, né? Aí só dando um exemplo que para consultar outra seção e tal. Aí eu indo consultando a seção da versão, e aqui eu busco o mnemônico que refere à versão. No caso é esse aqui, né? Então eu teria que botar aqui. Aí eu estou consultando isso, eu estou consultando essa linha toda aqui, né? Aí no caso eu quero o valor, né? Aí eu vou pelo valor aqui. Aí seria que é a versão do Lysa 2.0. Mas enfim, isso foi só um exemplo de como consultar cada linha separadamente dentro da função Lysa. E agora que a gente sabe consultar essas coisas, sabe consultar a curva, sabe consultar o dado da curva, a gente pode visualizar inicialmente como que é o nosso dado, como que são nossos perfis. Aí é que eu faço uma função usando o matplotlib, algumas dessas funções, dessas propriedades aqui do gráfico a gente já viu no dia 1. Aqui em especial, como que eu quero plotar vários perfis, eu estou usando uma ferramenta do matplotlib que seria o subplot, né? Eu ploto seriam vários gráficos dentro de uma figura. Aí aqui seria a estrutura de um subplot, né? Mas basicamente aqui eu estou plotando, aí que usando a função plot e pegando x e y, eu estou consultando o dado de cada curva que eu quero. Aí primeiro o do caliper, o mnemônico cal, e o y seria a profundidade. Aqui setando a cor da curva, aí o título, que eu pego o mnemônico do caliper, a unidade, que seria o x-label, seria o nome aqui do eixo x, o y-label seria o nome do eixo y, aí aqui eu faço um esquema de botar o mnemônico da profundidade com aquele esquema de concatenação que foi o primeiro item da aula do dia 1, e mais a unidade, que nesse especial desse Lysa é em pé, né, que acho que é do Canadá lá, então é em pé a unidade. E essa função aqui faz inverter o eixo y, que a gente quer que por padrão no matplotlib o eixo mais abaixo, os valores mais abaixo, começa pelo 0 e vai subindo até o valor máximo. A gente quer inverter, né? Quer fazer em cima ser o 0 e o valor máximo ser mais para baixo. Então, essa função aqui, a função grid faz esses grids no gráfico. E aqui eu só repito para os outros subplots, né? Aqui eu estou determinando, no PLT subplot, estou determinando a quantidade de axes, né, no matplotlib, que seria a quantidade de subplot que eu quero fazer. E para cada subplot eu faço essas funções aqui. E a ideia aqui é mostrar que, por exemplo, se eu quisesse plotar mais uma curva, por exemplo, o NFI, aí eu teria que repetir toda essa função aqui, determinar aqui mais um subplot, 4 subplots, aí repetir para o índice 3, basicamente tudo que a gente tinha feito antes, né? Só mudando aqui como consultar, que a gente já viu, que seria o NFI, aqui seria a profundidade mesmo, vamos mudar a cor para ficar diferente.
se não der nenhum erro, aí seria isso, né? Por exemplo, eu quero plotar o NFI. Aí a gente teria que repetir essas funções todas. Isso para a gente não é muito válido, né? Se eu tivesse muito mais curvas, sei lá, aí seria uma quantidade de código absurda. Enfim, aí a ideia aqui é tentar mostrar um exemplo que seria um pouco melhor, que seria a criação de uma função para plotar. Aí que basicamente a gente está plotando os perfis. Eu quero, mas se eu quisesse muito mais curvas, como que eu faria? Aí o ideal seria criar uma função para plotar quantas curvas você quiser, quiser, né? Aí aqui eu estou criando essa função. Seria naquela estrutura, como já foi visto no dia 1, que é o nome, né, a palavra-chave aqui do Python, né, de referente à função, o nome da nossa função e aqui os parâmetros que a gente faz, que a gente passa. Esse UL aqui seria o last file lá que vem do import da função read. Aqui seria o mnemônico da profundidade. Aqui as curvas que eu quero passar, uma lista das curvas que eu quero passar, uma lista das cores que eu quero usar, e o size seria o tamanho da figura que eu quero plotar. Aí aqui eu faço, basicamente eu pego esse código aqui, coloco num loop, né, num for, do tamanho das curvas, né, que o número de tracks, né, que seria cada perfil, vem do tamanho das curvas, do tamanho da lista, no caso das curvas, né, a quantidade de curvas que eu quero plotar. E eu faço um loop daquelas funções lá, consultando num dicionário aqui pelos mnemônicos. Basicamente é isso. Aí seria aqui a nossa próxima estrutura de plot, né? Seria essa aqui. E aqui eu tô usando a função, né? Estou chamando a função que foi definida na célula anterior. Aí, por exemplo, se eu quisesse... Aí eu posso adicionar todas as curvas que tem presente no Last. Eu só não lembro de cabeça os mnemônicos, deixa eu ver aqui. Por exemplo, se eu quiser adicionar um SP, aí eu passo o mnemônico da SP e passo uma cor referente ao SP, sei lá. E se eu rodar, ele vai adicionar mais um track aqui. Seria essa a ideia, né? Que se definindo uma função, basicamente em 3 linhas de código, você plota quantas curvas você quiser. E voltando aí ao assunto do Not a Number, seria basicamente isso, né? Você vê que aqui no início do Robê, do NFI, até do próprio Caliper, a gente não tem informações de valores, né? Dos perfis. Seria a respeito daquele Not a Number, né? E no início está tudo preenchido aqui, nosso array do NumPy, referente ao Caliper, está tudo preenchido aqui como Not a Number. Do Robê seria também. Aí pode ser, tipo, falha na ferramenta, por exemplo, pode ser várias coisas, né? Que fez, ou pode ser só interesse, só quero fazer o Robê a partir dessa profundidade, né? Pode ser várias coisas, né? Mas de fato é que a gente não tem valores dos perfis aqui referente a essas profundidades. E dentro do Python a gente representa isso com o Not a Number, né? Que seria uma função do NumPy. Seria um np.num. Aí tá. Isso tudo foi para basicamente a gente aprender a trabalhar com as curvas, importar um arquivo lá e trabalhar com as curvas presentes nele, né? Aí para fazer enfim, o objetivo que a gente quer, que são os cálculos petrofísicos, a gente aí a gente precisou plotar esses perfis, que é bom analisar sempre o dado que você tem antes de fazer qualquer manipulação dele, e tudo que a gente aprendeu antes seria para chegar nessa parte aqui de visualizar os gráficos, os perfis. Aí a segunda parte seria fazer os cálculos propriamente ditos, né? Aí o primeiro cálculo que a gente propõe aqui é o do volume de argila. Aí eu faço uma introduçãozinha aqui do que seria o volume de argila, que ele pode ser calculado a partir do gamma ray, né? Do perfil de gamma ray, que é o dos raios gama.
E tem vários métodos. Aqui, para não ficar muito extenso a nossa atividade, eu propus dois métodos só e tentar trazer de forma diferente como que a gente pode fazer isso dentro do Python, né? Que seria o método linear, que também é chamado de IGR, de índice de gama-ray, e o método não linear do Larionov, que basicamente é uma correção do método linear. Aí, primeiro falando do método linear, ele tem essa fórmula aqui, onde o GR seria o nosso perfil de gama-ray, né? O GR mínimo seria o nosso valor mínimo de gama-ray nesse perfil. O GR máximo seria o valor máximo e aqui o GR mínimo de novo. Aí tá, como que a gente pode calcular esse perfil dentro do Python? Primeiro, eu pego, para não ficar escrevendo isso aqui tudo toda vez que eu quero usar o gama-ray, eu pego o dado do gama-ray, né, daquela forma como a gente aprendeu a consultar, e salvo na variável GR. E só reproduzo a fórmula aqui, né? O volume de argila pelo método IGR esse perfil aqui que eu salvei, usando a função do Python para calcular mínimo, o mínimo e passo o parâmetro do IGR, aqui ele volta o mínimo do array, né? do NumPy que representa o GR, enfim, o máximo também e o mínimo aqui de novo. E aqui eu tento printar o volume de argila, né? Tento imprimir na tela o volume de argila. Só que aí tá, vamos por parte. Só que aí naquela ideia de, geralmente quando você está trabalhando com perfil de poço, você não trabalha só com um poço, né? Você trabalha com um volume de poços bem grande. E teoricamente você teria que importar outros poços, né? Enfim, e não seria muito jogo, né, a gente fazer isso para cada poço, né? Porque se a gente fizesse dessa estrutura aqui, para cada poço, teria que essa variável teria que ser diferente, né? Poço 1, por exemplo, V cheio e GR1. Poço 2 seria V cheio, enfim, não seria, e você teria que repetir o código várias vezes. Aí entra a ideia da função de novo, criar uma função para calcular o volume de argila pelo método IGR. Aí é o que a gente propõe aqui, definindo a função, aí que eu chamei um nome, dei um nome para a função, mas pode ser qualquer nome, e eu passo um parâmetro. No caso do volume de argila pelo método IGR, o único parâmetro que tem é a curva do IGR mesmo. Aqui eu só copio essa função que está aqui, que seria em relação à equação, né, que está aqui, e retorno o volume calculado. Que quando eu chamo essa função, eu quero retornar o valor do volume calculado. Lembrando que aqui na função do plot, eu não preciso retornar nada, né? Que quando eu chamo a função plot, ele já plota aqui o que eu quero, então eu não preciso retornar valor nenhum em questão de variável, nem nada, eu só quero visualizar o gráfico. Então não tem uma parte do return aqui. Mas aqui, de fato, eu quero a curva calculada, então eu quero retornar o volume de argila que eu calculei aqui por meio dessa equação. Então aqui eu defini e aqui eu chamo a função que eu defini, chamando aqui pelo nome da função e passando o parâmetro, que é o perfil do GR, que eu poderia também ser só GR, né? Como que eu salvei aqui em cima numa variável, poderia ser só GR. A Bárbara tem uma dúvida, pode perguntar. Beleza, não consegui entender a função do return. Basicamente, quando você cria uma função no Python, a função tem essa estrutura, né? Você define ela com um nome, você passa alguns parâmetros, a partir desses parâmetros você faz alguma coisa com ele, no caso aqui eu estou calculando o volume de argila, mas você manipula esse parâmetro de alguma forma e você tem uma saída dele, você tem uma coisa que você quer retornar. E o que você retornaria vem dessa função return. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu quisesse passar o GR e retornar o mínimo e máximo, por exemplo, mínimo
Calma aí que eu criei uma célula de texto. Por exemplo, eu tornando o mínimo e máximo da função do GR, eu posso passar como parâmetro GR, calcular. Aí aqui a parte de manipular o parâmetro que você quiser, eu calcularia o GR, gravar aqui mínimo, uma variável, GR, e o máximo igual no GR. Só que se eu deixar assim, basicamente, quando eu quiser consultar esse mínimo e máximo, eu não tenho acesso, porque essas variáveis mínimos e máximos, elas só estão definidas dentro da função, dentro desse bloco de texto. Tanto que se eu tentar visualizar, primeiro eu tenho que chamar a função, né? Por exemplo, se eu tentar visualizar o mínimo, eu não vou conseguir chamar, porque esse mínimo ele só está definido dentro da função. Se eu tentar imprimir o mínimo, ele vai dar erro, ele não vai existir. Porque essa variável mínimo e essa variável máximo só estão definidas dessa função. Quando você coloca o return, por exemplo, mínimo e máximo, você faz que essas variáveis saem desse bloco do código da função e passam para o seu código principal, vamos dizer assim. Então aqui eu consigo já, se eu chamar a função mínimo, e passar o GR, por exemplo, tá, GR não está definido. Por quê? Tá, que a função não estava rodada. Aí aqui eu posso consultar o mínimo, por exemplo, porque agora o mínimo está definido no nosso código principal, né? Não só dentro da nossa função. Eu não sei se continuar a dúvida, pode perguntar que eu tento explicar de outra forma. Aí só excluir aqui, que esse foi um exemplo, né? Tá, aí a gente calculou o volume de argila, fez o cálculo por meio de uma função, que é uma abordagem mais interessante quando você quer fazer o mesmo código várias vezes. Aí agora eu tento explicar que basicamente a gente não calcula o volume de argila, não é interessante calcular o volume de argila desse jeito, né? Tendo um mínimo só e um máximo, porque com a quantidade de dados que tem num perfil de volume de argila, um valor mínimo só do GR não representa. Como que eu posso dizer? Quando você tem alguns valores, o ideal não seria pegar só um valor mínimo, né, para representar a curva toda como um valor mínimo, como um valor máximo. A ideia é você pegar uma série de valores que seriam ali próximo do mínimo e ter uma média, e ao mesmo tempo uma série de valores próximo do máximo e ter uma média também. E uma outra abordagem que a gente tenta levar em consideração, por exemplo, é fazer por meio de formações do poço, né? Você setorizar o poço inteiro em formações, né? Conhecidas, enfim, setorizar, por exemplo, em áreas, tipo reservatório, não reservatório, e você calcula e você faz o cálculo que você quiser dentro dessas áreas. Aí aqui eu tento simular o que seria isso, né? Por exemplo, aqui eu quero setorizar o poço em formações. Vamos supor que a gente tem algumas formações da geologia conhecidas e a gente quer setorizar o poço em formações. Aí aqui eu passo uma lista de valores com o topo, um conjunto topo e base, né, das formações, né? Aqui no caso seriam três formações. A primeira formação tem como topo 0 profundidade e 2.000. A segunda tem como topo 2.000 e 4.000, enfim.
E aí eu tento fazer esse volume de argila pelo método GR por intervalos, que seria basicamente essa função aqui. Que eu passo aí, além dos parâmetros além do parâmetro GR para a função, eu tenho que ter o parâmetro da profundidade e o parâmetro do topo e da base das formações. Como o topo e a base das formações vêm por meio da lista, eu posso fazer aquele esquema do loop usando o zip, né? Aí basicamente aqui, né, nesse código eu tô definindo um array do mesmo tamanho do GR, que seria o nosso array de saída, né? Seria o VX, seria o array de saída. E eu estou enchendo eles not a number, porque nos intervalos que eu for calcular o VX, eu preencho esse, e nos intervalos que eu não quiser, ele vai ser not a number, que não vai interferir nos meus cálculos futuros, nem na minha visualização futura, porque o not a number ele não contém um valor específico dele, ele não contém nada, né, basicamente. Então, se eu fazendo um loop dentro dentro dessas listas, né, que eu passei, no topo e da base, e eu vou calculando o VX pelas essas profundidades, né? Aí, por exemplo, o primeiro passo do loop aqui seria com o topo 0 e a base 2000. Então, seria o primeiro intervalo do pulso, né? A primeira formação, de 0 até 2000. Aí aqui eu calculo, eu pergunto, faço um cálculo aqui, se a profundidade, que eu estou passando aqui a curva de profundidade, se a profundidade for maior e igual que o topo, ou seja, for maior que igual que o 0, aqui no caso, no primeiro caso, e também for menor que a base, ou seja, menor que 2000, então aqui eu tô falando, estou dando uma condição. Se ela for maior do que 0, menor que 2000, ou seja, está dentro da minha primeira formação, aqui ele retorna true ou false, né? Ele vai percorrer o perfil ele retorna um valor booleano, então ele vai percorrer o perfil todo de GR e vai fazer isso para cada perfil. O perfil todo de profundidade, quer dizer, ele vai fazer isso para cada perfil. Se tiver entre a primeira formação, ele vai dar uma lista de valores true ou false. Aí, basicamente, quando tiver true essa lista de valores, eu vou chamar a função que eu tinha definido lá em cima, né? Que é a de calcular o volume de argila pelo GR. Eu vou retornar essa função dentro do perfil VX. E aqui, isso eu estou definindo a função aqui. E aqui eu chamo ela função, né? A função que eu defini pelo esse nome aqui, passo o GR, passo a profundidade e passo a lista de topos e bases e calculo pelo volume de GR. Tá, eu não defini a função aqui em cima. Aí seria uma outra abordagem de como calcular o volume de argila. Aí se eu quisesse visualizar só essa curva do volume de argila calculado, aqui eu estou visualizando por meio dessa abordagem de calcular por intervalos, mas eu poderia plotar as duas aqui para ver a diferença. Uma cor diferente para a gente poder ver a diferença entre calcular usando um GR mínimo, um GR máximo, que não seria muito interessante, e calculando por intervalos, né? Que dentro de cada intervalo você vai ter como aqui dentro de cada intervalo eu chamo a função de calcular o V-cheio, então dentro de cada intervalo eu vou ter um GR mínimo e vou ter um GR máximo. Então seria uma abordagem mais interessante. Deixa eu diminuir o tamanho da figura aqui para poder ver se ficar cortado. Então você vê que ele dá uma diferença quando
quando os valores são distantes mais do GR mínimo e GR máximo, né? Quando os valores mais intermediários, ele mantém o mesmo. Mas é basicamente isso. Aí outra proposta, outro tipo de cálculo seria cálculo do volume de argila pelo método Larionov. Aí é que eu dou uma introduçãozinha falando que a correção de Larionov tem duas fórmulas, né? Umas para sedimentos mais recentes e outras para sedimentos mais antigos, enfim. E aí eu vou usar a mesma abordagem que a gente fez antes para o volume pelo método Larionov. Só que aí eu só uso uma dessas fórmulas. Para não ficar repetitivo, eu escolhi uma fórmula qualquer, que seria a fórmula 1, e só uso ela. Aí seria, de novo, calculando o volume de argila só aplicando a fórmula, mas não seria muito interessante, né? Esqueci de falar que aqui o volume de Larionov, você usa o volume do IGR calculado, né? Como que é uma correção do volume IGR, você passa ele como parâmetro antes. Então, tudo que a gente fez antes vai servir aqui para o Larionov, o volume de argila está calculado aqui pelo IGR. Então, aí eu calculo aplicando a função, que não, como a gente já falou, que a gente já viu que não é interessante. Aí eu crio a função que calcula o volume de argila pelo método Larionov, que eu dou pelo esse nome aqui. Calculo o GR e tal, enfim, e depois calculo e aplico a função. E retorno. Aí aqui eu vou de novo pela abordagem do intervalo, né? Passando aqueles topos e bases que foram definidos lá em cima com a mesma ideia. E chamo essa função aqui. Então, eu retorno o volume de argila. Aí aqui eu defino de novo, repito aquilo lá de cima, defino os intervalos de formações e chamo a função para os intervalos que eu quero, né? Aí aqui vale falar que aqui o código está meio que um pouco automatizado, né? Então, se eu quiser criar mais intervalos aqui, por exemplo, de 2000 até 3000, aí depois de 3000, sei lá, 4000. Então aqui você pode botar os intervalos de formações, né, que a gente está tratando aqui, quantos intervalos você quiser, que ele vai calcular o volume de argila por cada intervalo, considerando um GR mínimo e um GR máximo a cada intervalo. Tem umas outras abordagens de você escolher esse mínimo, esse máximo, pelo percentil, por exemplo, e tal. Tem uns outros tipos de você fazer isso, né? Talvez seria até mais interessante. Mas, enfim, aqui a gente tenta mostrar dessas formas. E aqui eu estou plotando, basicamente, a diferença dos dois perfis, né? Para mostrar a diferença do linear para o Larionov. E aqui os dois estão por intervalos, né? Então, seria, tipo, os dois calculando via intervalos, ele dá essa diferença. O verde seria do Larionov e um vermelho. Aqui eu botei marrom, né? Mas tá mais para vermelho, sei lá. Seria o linear. Tá, aí isso foi como calcular o volume de argila, e agora um outro tipo de cálculo seria a porosidade. Aqui, para não ficar muito grande, que acho que já está dando até 1 hora já de explicação, eu só escolhi calcular a porosidade só pela densidade, né? E a fórmula está aqui. Aí usa a densidade da matriz, o perfil de densidade, e a densidade do fluido. Aí aqui eu crio a função, já até excluí aquela parte de aplicar diretamente função, a fórmula. Aqui eu já crio a função para calcular a densidade a partir calcular a porosidade a partir da densidade, foi mal. Só que aqui tem um detalhe, né? Como que a gente precisa de outros parâmetros, no volume de argila a gente só precisava do perfil de gama-ray, aqui a gente precisa de outros parâmetros, como a densidade na matriz, a densidade do fluido. Aí aqui eu vou tentar mostrar que
você pode tirar, geralmente você tira esses parâmetros da literatura, eu não sei bem ao certo, mas pode tirar do crossplot, por exemplo, e tal. Você precisa ter um conhecimento prévio, vamos dizer assim. Então, esses valores, né, podem vir de um outro tipo de arquivo, um arquivo externo, né? E aqui eu dou um exemplo de como seria importar esses valores de um arquivo CSV. Aqui é o comando que nem a gente fez com lá no início da atividade, aqui é o comando de chamar esse arquivo aqui, formações.csv, para dentro do ambiente do Colab. Então, se eu rodar ele aqui, ele vai baixar o arquivo e vai trazer para aquela estrutura para dentro do Colab, que está aqui já. Então, se eu visualizar esse arquivo CSV, para quem não sabe, é um arquivo que as colunas são separadas por vírgula, né? Arquivo separado por vírgula. Então, basicamente, a gente passa algumas informações aqui. Por exemplo, o nome da formação que a gente está simulando aqui, o topo e a base da profundidade, que são aqueles mesmos topo e base. E aqui a gente passa primeiro a densidade na matriz e a densidade do fluido. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver de boa aí, mas seria esses parâmetros, essas informações que a gente tem dentro do arquivo do CSV. E aí, como que a gente faz para ler isso? Lembrando que esses valores aqui eu chutei qualquer valor, tá? Não tem nenhum comprometimento com a realidade aqui do poço, não, mas eu chutei qualquer valor, só para a gente simular aqui o que aconteceria. Então, aí como que a gente importa esse arquivo .csv para dentro do Python, né? A gente vai pedir ajuda para outra biblioteca, que seria a biblioteca do CSV. E aí, dentro da biblioteca da SV, tem a função reader também, que nem lá na Lazy.io tinha. E aí, explicando aqui mais basicamente, com esse comando aqui, eu estou abrindo o arquivo que eu quero. E aí o arquivo vai vir em várias linhas, né? E em cada linha eu tenho uma informação, que seria o nome da formação, aquilo que eu mostrei antes, o topo, a base, a densidade da matriz e a densidade do fluido. Eu estou gravando isso numa estrutura de dicionário, que nem a gente viu na aula do dia 1. Para cada informação de cada coluna, eu estou dando um nome aqui, uma chave aqui no dicionário. Então, por exemplo, o nome isso aqui está pegando a primeira coluna do arquivo CSV, né, que seria o nome das formações. Isso aqui é a segunda coluna. Aí eu estou passando aqui para float, porque como a gente quer trabalhar o tipo de dado, né, que senão seria uma string, mas enfim. Aí eu estou passando a segunda coluna, estou passando o topo e a terceira base, enfim. Eu vou ter uma estrutura tipo essa. Para cada formação, eu vou ter um dicionário e todos os dicionários dentro de uma lista, né? E com a seguinte chave, né? O nome da formação, o topo, a base, a densidade na matriz e a densidade do fluido que está presente nessa formação. E aí eu crio uma outra função que eu passo também como um parâmetro para essa função. Além do robê, eu passo esse resultado desse arquivo que foi lido, né? Dessa lista contendo vários dicionários. E é a mesma ideia aqui do volume de argila. Eu crio um array que seria o array de saída, preencho ele de not a numbers, e faço o cálculo da porosidade pelaquela fórmula que a gente definiu lá em cima, essa fórmula aqui. Eu faço o cálculo da porosidade para cada topo e base de cada formação, e levando em consideração cada densidade na matriz e cada densidade do fluido. Eu não falei, mas é importante ressaltar que, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu estou definindo uma função aqui, que seria calcular a porosidade pelo perfil de densidade por intervalos. E eu posso chamar outra função que eu já defini antes, que seria essa aqui do calcular a porosidade só pela densidade, né? Que seria essa função que eu defini aqui em cima. Então, isso eu acho que é importante ressaltar, que você pode chamar uma função dentro de outra função.
Aí eu retorno o perfil de phi, né, que seria a porosidade. Acho que eu tô esquecendo de rodar as células aqui. Mas basicamente é isso. Então, aí eu calculo algum... Tá aqui no GR. Dá Ctrl+C, Ctrl+V nos códigos. Acaba tendo esses erros. Aí aqui eu calculo o perfil de porosidade. E aqui de novo eu visualizo o perfil de porosidade. Aqui no label, seria esse label aqui, seria essa legenda aqui. Isso aqui é que o Matplotlib, o Python em si, eu não sei bem aí como quem, né, faz isso, mas tem suporte àquela estrutura de escrita do LaTeX, né? Então, se você quiser dar esses caracteres especiais, tipo aqui no caso do phi, ele suporta a estrutura de escrita do LaTeX, né, de texto. Mas aí é só um detalhe, aí aqui eu calculo o perfil de porosidade, e para a parte final, que eu já tenho alguns aí eu podia aqui adicionar vários outros perfis, né, saturação de água, enfim, mas acho que deu para demonstrar algumas coisas só usando esses perfis, senão seria só a repetição, basicamente. Aí eu não quis muito botar essas coisas, não. Então, daí, já que você tem alguns perfis calculados, né, salvo em algumas variáveis que você definiu no código, a ideia final seria visualizar o poço inteiro, né, os perfis lado a lado. Aí a gente retorna aquela função lá em cima que a gente criou, né, que seria de plotar as curvas, com as cores, enfim. Aí aqui eu para não ficar subindo o código, né, eu basicamente copio e colo ela aqui. Eu vou usar mais tarde, mas tem esse OBS que é importante. Como aqui dentro da função como aqui dentro da função eu consulto as curvas da forma como a biblioteca do Lyzo ali me propõe, né, na questão de dicionários aqui e tal, eu preciso adicionar essas curvas que estão calculadas, por exemplo, a porosidade, o volume pelo área 9, pelo IGR, para dentro desse last file que a gente leu, né, para dentro desse well. Aí a função que faz isso é essa append curve, que aí você tem que passar alguns parâmetros para ela, por exemplo, o mnemônico, o array que contém o dado dessa curva, a unidade, e a unidade e a descrição é opcional. Aí eu botei aqui também, mas é opcional. Então, aí com essa função, eu fiz aqui para as 3 curvas calculadas, com essa função você incorpora essas curvas calculadas para dentro daquele retorno da função read, né, que seria um objeto do last file. Então, elas começam a aparecer aqui, né, quando você printa a seção das curvas aqui, ele começa a aparecer aqui do jeito que você botou. E aí eu posso usar essa função, né, que eu estou consultando aqui por meio desse last file aqui, que a gente passa como parâmetro. Aí aqui seria basicamente repetir o que está lá em cima, né? Eu quero plotar mais curvas. Aí eu estou passando aqui o mnemônico do IGR, do Larion 9 e da porosidade. E eu ploto aqui em outros tracks. Aqui eu estou passando as cores respectivas para ele que eu escolhi aleatoriamente. E aí eu tenho um plot de todas as curvas que eu quero. Aí pode fazer uma análise mais comparativa entre as curvas, enfim. E já que a gente já adicionou essas curvas que a gente calculou para dentro da seção de curvas do LAS, agora a gente pode salvar isso para um novo LAS, né? Pra gente, se a gente quiser exportar isso para qualquer outro lugar, qualquer outro software, ou passar adiante para alguém e tal, a gente pode escrever essas curvas calculadas que já estão adicionadas, né, em memória no last file, lá no conteúdo do last file, na seção curve, a gente pode escrever isso e salvar um novo LAS, que seria essa função aqui da biblioteca também do LAS.io, que é o write. E aqui eu escolho a versão do last file que eu quero. E aí, se você voltar naquela pastinha ali, ele
salva aqui para você o novo arquivo tipo de LAS que você criou. O Colab não tem suporte para você visualizar o arquivo .las, então o jeito de você ver se está tudo certinho e tal é você fazer o download aqui, que vai para a tua máquina, e aí você pode abrir com um bloco de notas ou qualquer tipo outro editor de texto, né? E seria basicamente isso que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta aí, ou... Eu tenho sim, Rodrigão, desculpa te interromper mais uma vez, mas eu fiquei curioso, achei interessante esse finalzinho e esse jeito que você colocou aí de version igual a 2, para o caso da escrita. Isso, o que isso significa? Quer dizer que se eu rodar 2, 3 vezes, ele vai sobrescrevendo o arquivo ou ele vai criando versões desse novo arquivo? Como é que é isso aí? Não, essa versão aqui, no caso, é a versão do formato LAS, né? O formato LAS, historicamente, ele tem algumas versões. Tem a versão 1.2, são várias versões, né? Mas as mais utilizadas eram 1.2 lá, sei lá, na década de 90, não sei direito, mas lá no início. Aí a versão 2.0, que é a estrutura que a gente está usando aqui, e agora mais recente tem a 3, que aí você pode botar outros tipos de informações, de curvas e tal, enfim, eu não sei muito direito como funciona, mas aqui você está escolhendo a versão que você quer escrever, né? O formatinho que você quer escrever. Porque também essa biblioteca pode servir também para você converter de uma versão para outra, né? Por exemplo, sei lá, por algum motivo você tem a versão, tem um formato lá na versão 1.2, que era utilizado antigamente, e você quer converter para uma versão mais recente, 2.0. Aí você pode usar essa biblioteca que você lendo e convertendo. E, sei lá, um software, sei lá, só entende a versão 2.0 do LAS. Aí você pode usar essa biblioteca para converter e tal. Entendi, obrigado. Aí seria basicamente isso, né? Não sei se alguém mais tem dúvidas e tal. Talvez pode ter ficado algum ponto confuso aí da explicação, que confesso que eu não treinei muito para explicar, mas a ideia acho que deu para passar. Foi excelente, Rodrigão. Parabéns aí pela sua participação, foi muito esclarecedora, especialmente porque a proposta nesse nosso segundo dia de atividades, né, pessoal, era exatamente convidar todo mundo a conhecer um pouco, né, inicialmente sobre esses temas latentes da nossa área de geofísica, né, e o Rodrigo cobriu esse papel com muita eficiência, ficou muito legal, deu para perceber o tanto de trabalho que você teve para montar toda essa dinâmica, não é? E a gente percebe o carinho que você tratou o documento, porque, veja só, para agora talvez não faça muito sentido para alguns, mas qualquer momento que você quiser fazer qualquer programa que resolva qualquer problema, esses blocos de código, essas funções que o Rodrigo definiu, são fontes de inspiração, ou se quiser usar outro termo, fonte de copy-paste, né? Então, seria de grande valia esse primeiro material, e eu agradeço bastante ao Rodrigão, fiquei realmente muito impressionado, Rodrigão, que tem coisas aí que eu confesso a você que eu não conhecia mesmo, né, e vejo o quão a fundo você tem ido nessa área e tem se tornado realmente um especialista, tá de parabéns. Segundo combinamos aqui os meninos, eu, o Mário, o Viseu e o próprio Rodrigão, a gente vai dar um intervalinho agora de 5 minutinhos, para você pegar uma água, tomar um café, ir ao banheiro para esticar um pouco a coluna, e por volta das 10h16, 10h17, a gente pede para que você volte, para que o Viseu inicie a segunda parte da atividade, em que ele vai falar de alguns atributos sísmicos, tá bom? Eu peço para o Rodrigão, já pode parar o compartilhamento da tela, para que o Viseu daqui a pouco possa iniciar a dele. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí para você respirar um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez ao Rodrigão, viu? Valeu. Só complementando aqui, foi bom isso que o Peluso falou aí no chat, de testar com outros dados, né? Porque às vezes você vai programando, você vai criando o script e às vezes você vicia seu script para o tipo de dado que você tem, né? E às vezes você acha que está geral, mas não está geral para outros tipos de dados. Então, sempre uma boa prática você testar isso para outro tipo de dado e ver como que você está calculando, por exemplo, aqui os perfis e tal.
E outra coisa é que pode, de tarde, aí, como já foi feita a propaganda, né, vai ter o webinar do Freire, né, que sabe bastante sobre o assunto aí. Então você pode pegar algumas dicas de alguns outros tipos de cálculos enfim, e tentar, com esses exemplos aí, tentar pôr em prática também.